Caros clientes e amigos, este é o canal Saúde Igual para Todos, eu sou o Dr. Ronaldo Fontes. Eu espero que vocês se inscrevam no canal e habilitem suas notificações. Sejam muito bem-vindos no canal Saúde Igual para Todos. Hoje nós vamos abordar um tema de fundamental importância na saúde pública, que é a diabetes. O que é a diabetes? Na realidade, a diabetes é uma falta de um hormônio chamado insulina no sangue. Esse hormônio é utilizado pelo organismo para que ele faça com que você utilize a glicose oriunda dos alimentos que você ingere. Então, a falta da insulina acaba provocando uma maior quantidade de glicose circulante na corrente sanguínea. Essa glicose aumentada na corrente sanguínea, ela provoca inúmeros malefícios para o seu organismo. Alteração nos vasos, nas camadas íntimas das artérias, provocando hipertensão, doença renal, doença cerebrovascular e assim vai. A glicose, então, fica com níveis altíssimos no sangue, é chamada de hiperglicemia. Ela pode atingir, além dos vasos, também provocar alteração dos nervos, né? Da inervação, provocando alterações de sensibilidade, muitas vezes até de motricidade, de atividade motora. Quais são os riscos, né? Os fatores de risco para a ocorrência da diabetes? Existem dois tipos de diabetes. A diabetes do tipo 1, que é chamada diabetes juvenil, que tem uma influência, uma característica genética, ou seja, se você tem alguém na sua família que teve diabetes ou é portador de diabetes do tipo 1, provavelmente você tem um risco muito mais alto de desenvolver diabetes do tipo 1. E a diabetes do tipo 2 geralmente acontece na idade mais avançada, depois dos 40 anos de idade. E isso aí você consegue prevenir, né? Essa diabetes do tipo 2 é um tipo de diabetes que você consegue, através de medidas gerais, até evitar o aparecimento desse tipo de diabetes. Ela ocorre quando? Quando você já tem uma tendência chamada pré-diabetes, ou seja, uma diminuição da tolerância à glicose ou a glicose de jejum um pouquinho alterada. Se você tiver pressão alta, se você tem um colesterol, triglicéridos elevado, se você está bem acima do peso, se você é obeso, se você tem pais ou irmãos diabéticos, se tem alguma outra condição de saúde associada ao diabetes, como uma doença renal ou outros tipos de doenças, das suprarrenais. Se você teve um bebê que nasceu com um peso acima de 4 quilos, chamado os fetos macrossômicos, se você é mulher e teve uma síndrome dos ovários policísticos, isso também pode propiciar o aparecimento da diabetes do tipo 2. Se teve alguns distúrbios psiquiátricos, como esquizofrenia, depressão, transtorno bipolar, também são fatores que podem desencadear um tipo de diabetes. Se tem apneia do sono, ou se usa medicamentos do tipo dos glicocorticoides, dos corticoides, as cortisona, por exemplo, também pode desenvolver quadros de diabetes. Como é que esse diagnóstico é feito? Na realidade, é através dos exames de sangue, né? Coleta de exame de sangue com uma glicemia, medida da glicemia em jejum, né? Testes de tolerância à glicose, são capazes de realizar o diagnóstico, ou mesmo chamada a curva glicêmica, né? O teste de tolerância à glicose chamada curva glicêmica. E o tratamento? Bom, depende. Nos pacientes com diabetes do tipo 1, como eles não produzem insulina pelo pâncreas, o pâncreas é o órgão que produz insulina. Se ele tem diabetes tipo 1, ele é dependente de insulina. O diabetes tipo 2, existem vários tipos, várias classes de medicamentos que podem ser utilizadas para controlar o diabetes, cuja glicemia não deve passar de 100 mg por decilitro.
2 horas após uma refeição normal, almoço ou janta, 2 horas após, a glicemia não deve ultrapassar 140 miligramas por decilitro. Se você já está nessas condições, acima de 100 miligramas em jejum ou acima de 140 miligramas após a refeição, você já pode começar a suspeitar que você está iniciando um quadro de diabetes ou pré-diabetes. Como fazer um planejamento alimentar? Não uma dieta, mas um planejamento. Utilizar alimentos saudáveis, regulando a quantidade de doces, de gorduras, ajudando a diminuir o peso. Lembrar que se você está acima do peso, o ideal para o seu perfil é emagrecer. Ajuda muito a controlar a diabetes. Eu posso dizer a vocês o seguinte: se você conseguir retirar da sua dieta o trigo e os derivados do trigo, e até mesmo os cereais integrais, o pão integral, retire o trigo da sua dieta, que você vai ver em 10, 15 dias e vai haver uma grande alteração em seu benefício nos controles da glicemia. Eu peço até que você nem acredite em mim. Faça um teste. Se você é diabético e retirar da sua dieta tudo que tiver trigo, pães, bolachas, biscoitos, bolo, sanduíche, pizza, empadinha, médico é difícil, né? Tudo que a gente gosta, o médico acaba cortando da nossa vida. Mas você pode fazer isso de uma maneira equilibrada. Inicialmente sendo bastante rígido e rigoroso e evitar totalmente o consumo do trigo. Depois de meses, quando você já está condicionado a não exagerar no consumo do trigo, aí você pode eventualmente, de vez em quando, fazer uso dessa alimentação para saciar a sua vontade. E aí você não vai exagerar, né, no consumo dessa substância, né? Enfim, são pequenas observações que nós podemos fazer para tentar lhe ajudar e controlar realmente a diabetes, né? Nos postos de saúde, para os diabéticos dependem de insulina, você pode conseguir as seringas de aplicação de insulina gratuitamente. Gratuitamente não, nós todos já pagamos por isso, né? Então você pode ir buscar sem precisar pagar por elas. Recebe a insulina também e recebe as fitas de controle da glicemia. Aqueles que dependem de insulina, de anti-hipoglicemiantes orais, esses não têm condição de fazer controle da diabetes no sangue toda semana, por exemplo, e talvez nem seja necessário. Você consegue os medicamentos gratuitos nas farmácias dos postos de saúde, mas o controle laboratorial é através do seu médico, quando você é consultado, e com isso você consegue fazer um controle adequado da diabetes. Saudações a todos vocês, um grande abraço. O que é a diabetes? Na realidade, a diabetes é uma falta de um hormônio chamado insulina no sangue. Esse hormônio é utilizado pelo organismo para que ele faça com que você utilize a glicose oriunda dos alimentos que você ingere. Então, a falta da insulina acaba provocando uma maior quantidade de glicose circulante na corrente sanguínea. Essa glicose aumentada na corrente sanguínea, ela provoca inúmeros malefícios para o seu organismo. Alteração nos vasos, nas camadas íntimas das artérias, provocando hipertensão, doença renal, doença cerebrovascular e assim vai. Caros amigos, o canal Saúde Igual para Todos foi criado com o propósito de esclarecer sobre cuidados gerais que podem lhe auxiliar na conquista e manutenção de um estado de saúde adequado. Caso queira receber essas informações, por favor, inscreva-se no canal e habilite suas notificações.